Thaís Bilenque, quando a gente falou lá na escalada que é a hora e a vez dos desaparecidos no Oscar, a gente não estava se referindo ao cinema brasileiro, né? Não, muito pelo contrário, né? Ainda estou aqui, presente, e dando visibilidade não só para o filme em si, mas para a pauta e para a luta de famílias de vítimas da ditadura, que não só a do Rubens Paiva. E o que eu quero dizer com isso? Em 30 de agosto de 2023, primeiro ano do governo, alguns familiares que são os que estão na linha de frente dessa militância, enfim, eles têm várias pautas, uma delas é a abertura de documentos sigilosos da ditadura. Familiares de desaparecidos na ditadura. Isso, é a abertura de documentos, a localização dos corpos e outras pautas mais. Eles tentaram ser recebidos pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, nesse dia que é o dia dos desaparecidos na ditadura militar, 30 de agosto de 2023, e não conseguiram, eles foram barrados, inclusive fizeram um protesto na porta, do lado de fora do Palácio do Planalto, tiraram foto, a foto até saiu na ocasião em alguns lugares. E aí, no primeiro plano, quem aparece é a Vera Paiva, Veroca, filha do Rubens Paiva, a filha que está em Londres, vai para Londres no auge da perseguição, a história é contada no filme, né? E é uma mulher que nunca esmoreceu na luta, ela foi uma das articuladoras, inclusive, dessa tentativa de ser recebida pelo Lula, e daquela manifestação. E depois do filme, e depois do sucesso e da visibilidade do filme, esse mesmo Lula que não os recebeu no Palácio do Planalto, recebeu com pompa e circunstância a família Rubens Paiva e criou um prêmio chamado Prêmio Eunice Paiva para homenagear pessoas que lutaram pela democracia no Brasil. Entrevistou o Chico Paiva, que é filho da Vera, colocou no Instagram, deu toda a visibilidade do mundo. Então, o filme gera expectativa entre as famílias de desaparecidos de que outras pautas também avancem no Brasil. Quer dizer, esse assunto dos desaparecidos era um antes do sucesso do filme e é outro depois. Exatamente isso. E outras coisas também já andaram. Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ao qual estão subordinados todos os cartórios no país, por exemplo, o CNJ determinou que os cartórios mudem compulsoriamente a certidão de óbito de pessoas que foram desaparecidas e mortas pela ditadura militar. Então, onde antes se lia nas certidões de óbito, no campo causa-mortes, onde antes se lia a Lei 9.140, que é a lei que reconhece a figura do morto em razão da atuação política na ditadura, agora o documento vai ter que informar que o óbito não decorreu de causa natural, e sim de forma violenta, causada pelo Estado no contexto de perseguição sistemática à população identificada como dissidente política. Dos 430... Vai caber tudo isso no campo? Tem um termo, eu não li ipsis literis, mas é longo sim. Dos 434 mortos e desaparecidos catalogados pela Comissão Nacional da Verdade, cerca de 30 já tinham alterado as certidões, então tem 400 famílias que finalmente vão poder dar esse passo e mudar a certidão de óbito dos seus entes queridos, e isso não encerra a luta dessas famílias. Não é só simbólico. Vai ter implicação prática isso. Tem implicações práticas, é um passo. Não encerra a luta, Sim. É um passo. Uma das famílias que vão poder se beneficiar dessa decisão do CNJ é a família do Mário Alves, um jornalista baiano que ajudou a fundar e dirigir o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR. E a história dele, como de várias outras vítimas, tem vários paralelos com a do Rubens Paiva. E talvez o principal deles tenha sido exatamente o protagonismo que a viúva dele, Dilma Alves, e a filha dele, Lucinha Alves, assumiram depois do desaparecimento, tortura e morte do Mário Alves. Eu lembro que quando a gente fez a Hora e a Vez do Marcelo Rubens Paiva, uma das coisas que ele falou foi que essa luta, e ele pôs isso no livro, é que ele percebeu ao longo do tempo que essa luta de resistência e enfrentamento da ditadura, as heroínas eram mulheres e não homens. Os homens morreram e elas resistiram, ficaram e lutaram até conseguir avanços. Então, como a Eunice, como a Clarice Herzog, a Dilma Alves entra nesse bastião. Eu conversei com o Léo Alves, que é neto da Dilma, filho da Lucinha Alves. Então, eu vou contar um pouco da história dessa família que vai conseguir agora mudar a certidão de óbito dele. O Mário Alves conheceu a Dilma num congresso do Partidão, antigo Partido Comunista, em 46, no Rio de Janeiro. Ela era do interior do Rio, Bom Jesus de Itabapuana, e ele, na Bahia, ela era militante pela reforma agrária. Eles se conheceram nesse congresso, se apaixonaram, namoraram por correspondência por 6 meses e casaram. Ele casou por procuração.
Ela registrou o casamento no cartório no Rio e ele estava em algum ponto na Bahia, a vida dele sempre na militância, beirando sempre a clandestinidade, a ilegalidade, porque era 46, em 47 o Partidão já estava na ilegalidade. Eles se mudam para o Rio de Janeiro, eu conversei, em plena ilegalidade. Entre 47, que é o ano que ela nasce, e 1970, que é o ano que ele morre, eles vivem em fuga. Eles moraram em pelo menos 40 lugares diferentes, em estados diferentes, Minas, São Paulo, quiçá outros estados também. Nunca podiam fincar raízes e toda vez que se mudavam tinha que queimar tudo que eles tinham acumulado naquele lugar. Fotos, documentos, bens, posse, enfim. Então, não tinha história. Passaram uma vida apagando, né, seus próprios passos. Em 1970, eles estavam morando no bairro da Abolição, no subúrbio do Rio de Janeiro, e no dia 16 de janeiro, portanto, exatos 55 anos atrás, era uma noite quente de verão, às 8 horas da noite, o Mário Alves se despede da mulher, da Dilma, para ir fazer um ponto, que era o jargão que eles usavam, que era encontrar um companheiro. Ele nunca dizia o que estava indo fazer, nem para ela, nem para ninguém, e ele sai de casa sem nada nos bolsos, nem documento falso ele levou, e nunca mais voltou. Ele foi preso e muito torturado, e tinha gente na cela ao lado que viu e testemunhou, ouviu tudo o que estava acontecendo. Então o relato sobre a tortura a qual ele foi submetido é minucioso e é um relato absolutamente devastador do que aconteceu. E a causa-mortes é muito mais desumana do que uma letra, um número de lei fria, como aquela que constava na certidão, que consta na certidão dele até agora, né? Não foi nada natural a causa-mortes dele, foi empalamento. E uma das coisas que outros prisioneiros que estavam ouvindo a sessão de tortura dele contaram depois é que insistiram muito para saber onde era o endereço dele, onde estavam os familiares dele, e ele se recusou a dizer. Talvez isso ajude a explicar por que a Dilma e a Lucinha continuaram morando no mesmo endereço por alguns meses ainda, depois do desaparecimento do Mário Alves. Quando ela entende, né, que de fato ele tinha sido morto pela repressão, começa o périplo, ela começa a bater em porta de quartel, porta de político, de general, tentando mobilizar a atenção para localizá-lo. Ela manda a carta para Deus e o mundo, até no Uruguai. Enfim, em 81, uma juíza, o judiciário brasileiro, reconheceu a morte e o desaparecimento do Mário Alves. Foi o primeiro caso em que a União reconheceu a morte de um desaparecido na ditadura militar. Isso foi validado em 1987. Quer dizer, muito antes do caso do Rubens Paiva, cujo desaparecimento foi reconhecido só em 96. Uhum. A Lucinha, filha, se casou em 74, a Dilma, a mãe dela, já estava mal de saúde, então elas se mudaram para Niterói, para o bairro da Boa Viagem, onde estão até agora a Lucinha e o Léo Alves, que é o neto dela, e continuam na mesma luta, que é pedindo a abertura dos documentos, a localização dos corpos. A Lucinha hoje tem 77 anos, mas continua ativa. E ele, como o Marcelo Rubens Paiva, identifica também a luta como uma luta feminina, né, dessas mulheres que contaminaram a sociedade civil na luta pela anistia ampla, geral e restrita, e encontraram no Lula uma pessoa que nunca foi aberta a essa pauta, sempre na tentativa de conciliação com os militares. É uma contradição, ele diz, porque ele vota no Lula e é simpatizante do Lula em muitas medidas, mas na causa, que é a causa da vida dele e da família dele, nunca encontrou respaldo no presidente. Quer dizer, não é só uma questão de receber indenização do Estado brasileiro, é a questão de contar a história detalhadamente com todos, e tem um fecho, né, porque encontrar o corpo, que também não aconteceu no caso do Rubens Paiva, é fundamental até para o luto, né? Fundamental. No filme, a Eunice fala, inclusive, que era uma tortura psicológica, o sumiço, o desaparecimento, a falta de informação. Então, sim, né, um passo que a certidão de óbito conste ali algo muito mais específico e claro do que um número de lei, mas ainda falta muita coisa. E aí eu falando com ele sobre o Oscar, né, o Globo de Ouro, que a Fernanda Torres também ganhou, mantém a visibilidade dessa pauta, pelo menos até março, bilhões de pessoas no mundo inteiro acompanhando o que vai acontecer no Oscar, quem vão ser os vencedores, e diz o Léo Alves assim, é uma oportunidade extraordinária do Brasil mostrar o que se passou aqui dentro durante a ditadura militar para fora do país, né, para os outros países, mas principalmente para mostrar para dentro do país o que aconteceu aqui. Que continue assim com essa trajetória esclarecedora.
acima de tudo, né? Além de vencedora, lançar luz, né? Sobre uma questão que até hoje está mal parada. Isso mesmo. Muito bem, vamos agora então